Fala turma, beleza? Jornal do Forex. Para onde vai o mercado? Estamos aqui no 18 de agosto de 2024. Partiu fazer essa nossa análise semanal, direto ao ponto, e eu vou começar essa análise, vai ser um maratona, todos ativos, começando pelo ouro. Mas antes disso, deixa eu fazer uma chamadinha aqui para quem tiver interesse em fazer sua cálculo de imposto de renda e se preparar aí para 2024, link na descrição do vídeo. E também o material muito sensacional que eu tenho também, já adquiri, de Smart Money, do Mahike. Link vai estar na descrição, e também ele tem agora um material de vídeo, que é sensacional também. Perfeito? Bora lá então, turma. Vejam que eu estou aqui com um outro ativo, para começar a falar. Estou falando do ouro, ou o SHAL USD também, né? Por quê? Porque ele está em máximas mega históricas, ó. Desde julho. Ou seja, está no nível, patamar elevadíssimo. O ouro subiu demais, né? Muito super valorizado o ouro. Também, né? É uma reserva de valor. Então, quando o ouro sobe assim, é porque tem interesse no ouro. E se há interesse no ouro, quem estuda geopolítica, macroeconomia, pode ficar esperto com alguma coisa, né? Mas para a gente do trade, o que a gente tem aqui, tá? Temos um movimento de topo, ou seja, se eu estou em topo, eu não tenho mais nada aqui para trás. Não tem nada para trás para me escorar em suporte e resistência, né? E a gente tem algumas movimentações. O ouro ele fez a movimentação aqui, pô, deixou a induzir, né? Começou uma distribuição, né? Ou seja, eu estou em topo, acumulação, aí começou a fazer uma distribuição, ou pode ser uma distribuição ou uma manipulação, né? Pode ser os dois. Então, como saber? Nunca saberemos. Mas estamos em topo e o mercado fez uma tirada e agora está fazendo uma movimentação de alta. O que eu vejo aqui, tá? Eu já tenho meus desenhos, meus traços, e também mostrar que eu tentei fazer uma operação e tomei stop no ouro. O ouro ele vai perder esse topo histórico, tá? É topo histórico aqui, turma. Então, comprar agora, complicado. Posso comprar agora? Pode comprar se ele revisitar algumas regiões de demanda aqui embaixo. A única região de demanda que tem que eu vou marcar agora é essa aqui, tá? Essa aqui seria uma região de demanda, um order block aqui que desencadeou toda essa movimentação de alta, rompendo esse nível, então ele está fazendo esse movimento. Porém, veja que eu tenho um desenho aqui, duas linhas, né? Ou seja, uma cunha ascendente. Aí a gente junta outras técnicas, outras leituras, padrões. Aqui a gente tem aqui uma cunha ascendente, uma wedge, né? A wedge. Isso aqui é um movimento padrão de reversão. Então, isso aqui num topo, para mim é a mesma coisa que um ombro, cabeça a ombro, tá? Então, eu ficaria muito esperto para pensar em compras. Embora ele esteja trabalhando em range, aí vai um outro patamar, outro nível, ó. O preço trabalhando nessa região, ó, aqui deixou um rompimento falso, renovou um novo range aqui. Ele está trabalhando nessa parte de range e já fez um rompimento também desse range. Próximo, há uma probabilidade de ele repetir o movimento 3 vezes. Tá? Então, nesse terceiro range, ele pode ganhar, trabalhar aqui, fazer um pavio, fazer fundo, quebrar nível significativo e fazer o movimento da cunha descendente. Ou seja, a gente vai ter todo esse movimento aqui, aí o preço ele perde, ou vai perder esse fundo, ou vai perder esse fundo. É mais certo que ele vai fazer um fundo mais alto. Ele fazendo um fundo mais alto, ele vai me dar o meu ponto de entrada depois que ele romper ele. Então ele rompe, faz o rompimento da cunha ascendente da wedge. Fazendo esse movimento da wedge, ele retorna para um POI que ele vai deixar aqui. E aqui está confirmada a venda. Isso no gráfico diário. Tá? Isso vai acontecer? Vai acontecer não. É a minha expectativa.
no diário. O que pode acontecer no H4 e no H1 é esse movimento vir antes. E ele até veio antes, eu tentei nesse movimento de antes, e eu fui estopado, tá? Então nessa movimentação numa hora, eu vi uma movimentação do preço, acumulou, ele rompeu o fundo. Quando ele foi testar essa movimentação bem nesse gap aqui, eu bati na venda e o preço começou a retornar lento nessa região. Achei que não ia voltar, né? Tava com o stop em cima do topo e ele rasgou o topo agora na sexta-feira e foi embora. Me adiantei, sim. Agora, se o preço ele volta a fazer o movimento que eu falei aqui embaixo, ele perde um topo, volta a testar aqui um ponto de interesse e aí ele vai desencadear a movimentação de baixa. Então eu vou ter que esperar, tá? O ouro é isso. Ficar esperto com o ouro, porque há um indício grande de uma reversão, ou pelo menos uma correção forte, nesse nível aqui, ó, na casa dos 2.150 pontos aqui, né? Perfeito? Essa aqui é a minha visão para o ouro. E agora vamos nos 3 ativos do Forex. Análise, perspectiva aqui do Euro-USD, que espera para a semana. Dentro do diário, ou do semanal, né? Perdão, do diário primeiro. Estamos no diário. E preço trabalhando agora dentro desse gap que tem aqui, ó. Nessa aí, ó. Tá dias também marcado. E eu, na semana passada também, aqui, vamos pegar no H1, um stop aqui também nessa operação, tentativa de teste. Adiantei também a operação. E agora uma segunda venda sendo realizada aqui em topo, com stop acima desse gap, desse FVG aqui, desse desbalanceamento. Perspectiva de pegar essa região de demanda, porque olha só, impulsão muito forte, né? Impulsionou muito forte nessa região aqui. Perdeu ela. Se isso aqui for uma continuidade, se que for um choque, ó, porque ele está renovando, acumulou, ele renova, né? Rompe esse topo aqui com força. Vamos dar um zoom no diário. Ele rompeu aquele fundo com aquele topo com força, então pode ser sim que ele venha testar novos topos aqui em cima. E aí tem espaço lá em cima. Tá? Tem aquele topinho lá também. Vou marcar ele também aqui. Tá? Então, perspectiva de cenários para buscar essa demanda, essa supplyzinha aqui em cima tem. E aí, refinando vamos para o H4 ou para o H1, né? Então, tem essa perspectiva aqui, entrada na sexta, em H1, finalzinho do dia. Ó. Ainda estou dentro do trade, com stop fora, né? Fora da região de gap de balanceamento. Porque aqui caracterizou também o movimento, né? Aí em H1, né? Perde esse fundo com força, barra de expressão, vem correção fraca. Entrei aqui nesse teste, ó, entrada nesse teste. Porém o preço subiu um pouco mais, então eu coloco stop fora, ó, níveis de algum ponto relevante. Tem ainda um gapzinho por aqui, ó. Também tem. Mas aqui é uma entrada na venda. Ou agora, se ele fizer isso aqui também, é um bom indício, né? De continuidade. Agora tem que esperar ele perder esse fundo para dar continuidade no movimento, tá? Então, aí a gente tem um boss de 1 hora nessa região. Então essa é a minha visão para o EURUSD. Possível correção, tá? Se ele voltar para essas regiões aqui, aí sim uma região para compra. Se o preço ele voltar para cá, titubear por aqui, aí sim, né? Essa aqui também já dá uma região para pensar em compras nessa região, tá? É bem interessante também. Porque a tendência agora tá altista no USD, no EURUSD. Se puxar um canalzinho, pode ser que ele venha querer testar uma LTA, pode ser. Será que ele vai testar... Opa! Ou vai testar essa LTA aqui? Segundo toque, terceiro toque da LTA. Ó, vai pegar, né?
em cima aqui desse desbalanceamento diário e seguir embora, tá? Minha visão para a semana do Euro USD. E o USD JPY, o gráfico diário tá de livro, né? Então ele agora o preço ele volta a fazer esses sinais, não retornou para essas regiões ainda, então não faz nada por enquanto. Ah, mas ele, será que não vai cair mais? Não tem sinal, não tem nada. A única ponto de interesse é essas regiões aqui. Aqui, quem se aventurou ó, nesse gap, olhar numa hora, aí pode ser que dê boa, tá? Pode ser que dê boa fazer essa venda aqui, ó, acima dessa base, ó. Esse aqui é um candlezinho de base. Pode ser que dê uma relação boa, ó. Até onde? Até aqui. Porque a gente tem esse último fundo que fez todo esse movimento, certo? Então esse último fundo que fez o movimento, a gente pode chamar ele de um OBzinho aqui, né? Podemos. Dentro do diário. Ele testou o order block aqui e foi mitigando lá para cima. Mas eu não fiz essa entrada. Acho que caiu demais. Fazer novas vendas será nesse vazio aqui. E aí vamos lá por 4 horas ou 1 hora. Ó. Ele fechou o gap. 1 hora. Ó. Mais ou menos tinha marcado aqui, ó, semana passada. Ó. Faria isso e agora ele começa a descer. Pode ser que faça. Ó. Mas com certeza aqui se eu tivesse entrado, ó, por aqui no meio desse gap, com stop acima desse nível aqui, eu teria saído da operação. Ó. Teria sido estopado. Ó. Teria sido estopado a operação aqui. Ó. Com certeza. Então, embora a relação esteja boa, né, para pegar o fundo, né, se a gente vai para o tempo gráfico menor para refinar o stop. A entrada aqui, com stop nessa região aqui, e com o alvo lá no fundo desse movimento, certo? Daria uma bela de uma relação 10 para 1, mas não foi. Eu acho que ainda é muito arriscado, tá? Muito arriscado, porque ele tem espaço, ó, ele está subindo numa rampa, o SDJPY, de fazer isso aqui. Então, ficaria um pouco esperto. Ó, ele pode vir para cá, então aqui é um ponto de interesse bom. Essa região aqui. 4 horas dá uma filtrada também, já dá uma filtrada, mas é a mesma coisa. Ó. Primeira ponto de interesse são essas duas linhas, regiões aqui. Ficaria interessante arriscar uma venda com uma boa relação risco-retorno. GBP-USD. A gente comentado, né? Dá para ver nítido, né, que o GBP-USD ele está com umas lateralidades fortes, né? Tá rompendo esse movimento. Tá tentando renovar a máxima, mas ele vai ter que romper isso aqui. Vai ter que romper isso aqui para dar continuidade e confirmar que isso aqui é seria, vamos ver se é a continuidade do movimento, seria a acumulação, e aqui seria praticamente a quebra de estrutura para ele dar continuidade para alto. Só que ele já quebra e já cai. Interessante que ele não testou aqui no diário, não fez esse teste. E vamos ver aqui. Bom, aqui no 4 horas, também tomei 2 entradas que não deram boas, tá? E agora esperando o preço testar nessa região. Deu um probleminha no microfone, mas eu acho que já deve estar saindo o áudio. Essa aqui é um order block de gráfico diário. Esperando o preço agora. Essa esticada está muito forte, essa esticada. E se ele testar esse movimento, fizer um movimentinho, marcar um fundo, testar o fundo. Basicamente isso. A gente perder, ele fazer a captura, deixar algum ponto de interesse. Ó, aqui a gente tem toda essa movimentação, a gente tem um último candle engolfado aqui. Então esse aqui, eu posso até refinar esse order block aqui do H4, perdão, ó, para esse topinho. Né?
Esse aqui seria o order block lá em cima, ó, tá vendo? Seria o último candle que foi engolfado, que deu a reversão. Então tem que esperar o preço chegar até lá. Ou então, nessa região aqui, pode ter uma região de interesse aqui. Nessa região de interesse aqui, nesse drop, baixou isso aqui. Pode ser que aqui seja um adiantamento da movimentação do preço. Ou aqui, a gente tem aqui até um paviozinho para cá. Aí tá mais caracterizado com o FVG. Então ele vai chegar nesse ponto aqui, é uma entrada de risco. Tá? Ou então a gente vai esperar um zigue-zague dessa forma aqui. Ele vai fazer esse preço, vai capturar, vai deixar um outro engolfo nessa região, ou um topo duplo, assim. E aí vai desencadear a entrada. Aí a entrada vai ser ou aqui, o reteste, vai ser um pouquinho mais baixo, não duplo aqui de risco. Ou quando ele perder, ele vai confirmar alguma coisa aqui, ó. Um poi por aqui, entendeu? Seria interessante. Assim. E aí fazer uma venda. Seria o próximo trade da venda. Sempre buscando relações acima de 2 para 1. 1 para 3, né? Aquela coisa. 1 de perda, 2 de ganho. 1 de perda, 3 de ganho. 1 de perda, 4 de ganho. Sempre, no mínimo, né? No mínimo 1 para 2. 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5. Aí tem que ter muito fôlego para segurar uma posição tão longa. Perfeito? Essa aqui é a minha visão para os ativos. Cuidado com o ouro, tá, pessoal? Cuidado com o ouro, porque está em topo histórico. Vamos começar a falar muito do ouro, então pode ter gente que vai querer fazer trade no ouro na compra. Já vi postagens falando do ouro. Então, atenções em especial para quem opera esse tipo de ativo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E qualquer dúvida, também olhe aqui a descrição do vídeo para pegar informações sobre os treinamentos de Smart Money do Mahike. E também, quem quiser, as ferramentas de cálculo de imposto de renda. Forte abraço e boa semana a todos.